Hoje eu vou contar a história de uma bailarina de 18 anos de idade que ela tinha um grande futuro pela frente. A história de hoje é da Haruka Weiser. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís Rory e nós estamos aqui em mais uma Sexta Estranha. Nas Sextas Estranhas eu conto um caso criminal, de preferência com começo, meio e fim, ou seja, que seja solucionado. O caso de hoje, além de ser solucionado, ele tem um detalhe. Não existe ninguém aqui no Brasil que veio contar esse caso no YouTube, então é um caso inédito sim. Eu sei que tem muita gente boa aí criando conteúdo, né? Muita gente boa aparecendo e é muito mais difícil a gente trazer casos inéditos, porque eu sou uma dessas. Quando eu vejo um caso interessante, eu vou lá procurar aqui no YouTube, puxa, fez. Aí eu vou e procuro de novo, puxa, fez. Então, assim, tá muito difícil, tá? Até hoje, que eu acabei de olhar, ninguém fez, tá? Claro que vai demorar para eu gravar, para eu editar, para eu colocar fotos, para eu subir pro YouTube e o YouTube liberar, né? Então, espero que até lá ninguém mais tenha feito isso, tá? Então, vamos lá. O caso de hoje é da Haruka Weiser. Ela nasceu dia 20 de junho de 1997 em Portland, Oregon, Estados Unidos. Ela era filha de Thomas e Yasu. E ela tinha dois irmãos, a Naomi e Noboro. Ela amava o balé, ela descobriu o balé quando ela estava na 6ª série. E aí ela decidiu ter isso como a carreira dela. Então ela estava se formando em teatro e dança. Então era o primeiro ano da faculdade dela e ela já estava indo super bem, se adaptou sem problemas nenhum, as notas eram ótimas. E no domingo, dia 3 de abril de 2016, ela estava saindo de uma aula, era 9h30 da noite, e ela telefonou através do telefone celular dela para amiga dela, para Silvia, que elas moravam no mesmo dormitório, para avisar, olha, eu acabei de sair aqui da aula, daqui a pouco eu chego aí. Ela fazia um caminho, que o caminho era meio escuro, né? Em local assim de faculdade, que tem vários prédios, um do lado do outro, sempre tem alguns espaços vazios, e essa universidade não era diferente. Só que teve um problema. Nesse dia, ela não voltou pro dormitório. No dia seguinte, as amigas não viram ela na faculdade, ou seja, ela perdeu a aula de segunda-feira, coisa que ela nunca faria. Então, imediatamente, as garotas, as amigas, entraram em contato com os policiais. A amiga disse que ela estava vestida toda de preta. Então, calça, blusa, jaqueta preta. Ela tinha um sapato que eles dizem que a marca é Doc Martin, que é como se fosse um coturno, também preto, e ela tinha uma mochila azul que ela carregava o laptop dela lá dentro. Terça-feira ela também não tinha aparecido, e aí a polícia lá da universidade resolveu sair à procura dela, né? Porque até então eles só sabiam que ela não tinha retornado, mas ainda não tinham começado a procura. Então eles começaram a fazer o caminho, o trajeto que a Haruka costumava fazer. E nesse caminho tinha um riacho. E aí, infelizmente, eles encontraram restos mortais. Então o corpo estava sem roupa, cheio de hematomas no corpo inteiro, ela estava toda machucada. E tinha uma pedra do lado da cabeça dela e essa pedra estava toda cheia de sangue. Então ela não tinha marcas de defesa, né, nas mãos, no corpo. Então são duas opções, ou ela não tentou se defender, o que é muito difícil, ou que ela foi pega de surpresa e não teve tempo de reagir. Então foi determinado que ela foi estrangulada e a cabeça dela foi batida na pedra várias vezes. Um fio de nylon amarelo estava em volta do pescoço dela. Além do estrangulamento, os peritos, né, eles verificaram que ela tinha sido abusada. E a pessoa que fez isso com ela ainda pegou vários gravetos e jogou em cima, né, do corpo dela a fim de esconder. Não estava perto dela, junto com ela, nenhum dos itens que ela tinha carregado. Então a mochila, o caderno, o laptop não estava. Mas tinha um óculos que não pertencia a ela, então eles acabaram recolhendo como prova.
Bom, 2 dias depois de encontrar os restos mortais, foi determinado que sim, que se tratava da Haruka. Então os alunos, né, ficaram assim em polvorosa. Além da tristeza do que aconteceu com ela, eles ficaram preocupados também com a própria segurança e eles foram orientados a sempre andar em grupo. Então, eles foram à caça de vídeos de segurança ali da região. E aí eles encontraram uma pista. Naquela noite, dia 3 de abril, às 9h20 da noite, é possível ver um homem que ele está com uma bicicleta. A bicicleta é possivelmente vermelha ou rosa. E aí esse homem, ele está usando óculos e ele tenta abrir uma van. Então, nota-se que ele está tentando abrir a van, ele está perto de um prédio, ele não consegue, então ele sobe na bicicleta e vai embora. Às 9h30 da noite, 10 minutos depois, é possível ver a Haruka saindo do prédio onde ela teve a sua última aula e no telefone, ela estava conversando com a amiga dela, com a Silvia. 9h38, o homem da bicicleta voltou para perto da van. E aí ele viu uma moça vestida toda de preto andando e falando ao celular. É possível ver ele olhando para essa moça e o que ele fez? Ele deixou a bicicleta ali e ele tirou alguma coisa de dentro do bolso que parecia pela câmera um objeto rígido e brilhante e ele começou a seguir a moça vestida de preto. Aí às 11h47, esse rapaz é visto novamente. Dessa vez, ele é visto andando ao lado da bicicleta. Ele não está mais com óculos dele, mas ele está carregando uma mochila. E ele está mancando, coisa que ele não estava fazendo antes. É possível ver através das câmeras de vigilância, lembrando que essa parte aí foi a única parte que foi liberada, né, para as pessoas tentarem identificar. Então foi isso mesmo, a polícia liberou essa imagem e liberou outras imagens também de pessoas suspeitas para que alguém pudesse identificar quem eram essas pessoas e entrasse em contato. E aí, para surpresa, quem entrou em contato com a polícia foi o Corpo de Bombeiros. Eles disseram que dia 4 de abril, um dia depois, né, do que aconteceu, eles foram atender a um chamado. Eles estavam em um prédio e aquele prédio estava pegando fogo, só que na verdade alguém estava colocando fogo em algumas coisas lá dentro. Eles encontraram um rapaz que estava queimando algumas coisas ali e ele disse que tinha 17 anos de idade e ele era um morador de rua, ele era um sem-teto. Ele se chama Mikhailo Kreiner. Como ele tinha 17 anos de idade, era morador de rua, os bombeiros levaram ele para um local, para um abrigo, né, para ele não ficar sem lar. E aí ele tinha uma bicicleta e essa bicicleta ficou em poder dos bombeiros, né, porque ele não podia levar a bicicleta lá pro abrigo. Então os policiais foram atrás do Mikhailo e ele estava com um laptop e com uma mochila. Eles tiraram foto desses pertences e mostraram para os amigos da Haruka e ela disse que sim, que eram os pertences dela. Inclusive, ele estava com um laptop que tinha um adesivo, né, de Portland, e a mãe dela já tinha avisado que o laptop dela tinha essa característica, né, que tinha esse adesivo. Então, os policiais foram até o prédio onde ele estava queimando aquelas coisas e eles viram ali um local de cinzas, né? Então, o que eles encontraram? Eles encontraram um par de sapato Doc Martin, que é exatamente o que ela usava, e uma jaqueta preta, também muito igual ao que ela tinha. Além disso, encontraram um caderno que era do curso que a Haruka frequentava lá na faculdade. Então, dia 8 de abril, o Mikhailo foi preso. Além disso, eles encontraram outras roupas que batiam com a descrição das quais a Haruka usava. E ele também estava portando preservativos, outras bolsas e luvas. Então ele acabou sendo preso com todos esses pertences. Então ele foi acusado de homicídio. Além disso, ele também foi acusado de agressão íntima, tentativa de sequestro e roubo. Ele disse que ele tinha achado abandonada uma sacola com todas aquelas roupas e também com laptop, que ele não tinha feito mal nenhum a nenhuma garota.
Com Mikhail se declarando inocente, o julgamento foi marcado para dia 27 de março de 2017. Só que aí teve um problema, né? O DNA que foi encontrado ali na cena, ele não estava sendo examinado porque não tinham técnicos, não tinham profissionais competentes lá no laboratório de Portland para poder realizar. Então, por causa disso, o juiz teve que adiar o julgamento. Então, o julgamento que ocorreria em março de 2017 mudou, foi para o verão de 2017, né, que no caso ali é junho, julho, agosto, mas também continuou sem ter técnicos para realizar o exame de DNA. Então, o juiz reprogramou para dia 12 de fevereiro de 2018. O DNA, gente, continuava atrasado, até que o juiz virou e falou assim, olha, eu não aceito mais esse teste de DNA, porque saiu sim o resultado de DNA, só que o juiz disse que não acreditava nele porque ele foi mal feito. Então, eu não sei falar para vocês, não foi divulgado se o teste de DNA era compatível com o Mikhail ou não, mas o juiz resolveu não aceitar e finalmente marcar uma outra data. Então, o julgamento ia começar dia 9 de julho e podia ser no máximo até dia 20 de julho, porque atrasou tanto e a partir do dia 21 o juiz ia fazer, né, um outro julgamento, né, de um outro caso, então não tinha como adiar mais. Então, dia 9 de julho começou o julgamento, mas foram os 2 primeiros dias somente para a escolha do júri, e realmente o julgamento começou dia 11 de julho de 2018. Bom, já se falava que o Mikhail podia pegar prisão perpétua com direito a condicional em 40 anos. Ele continuou se declarando inocente, e a família da Aruka, né, esteve presente a todo o julgamento. O pai dela chorava muito, gente, tadinho, é triste de ver, porque é complicado, porque no momento do julgamento, tudo é exposto. Então, os promotores, eles acabam expondo a tudo que a vítima sofreu, né, isso para a família é muito doloroso escutar. Então, no 6º dia de julgamento, o Mikhail, ele aceitou ser interrogado. Então, ele contou a triste infância dele. Ele disse que a mãe dele abusava muito dele quando ele era criança e por causa disso o Estado acabou tirando a guarda, né, da mãe e acabou dando essa guarda para a avó. Só que a avó também não cuidava bem dele, a avó batia muito nele e aí ele saiu da casa da avó e foi para a casa da tia. Só que a tia, aparentemente, não tinha paciência de cuidar dele, nem nada, e ele acabou indo para lares adotivos. Então, quando tinha 16 anos de idade, ele acabou fugindo, pegando o ônibus, indo para outra cidade. Um policial, em 2016, ele foi pro julgamento e disse que ele reconheceu o Mikhail de 2016, que ele foi encontrado em uma região de bombardeio, e aí o policial acabou levando ele para o hospital e acabou deixando com ele algum dinheiro para ele poder voltar para casa, enfim. Só que aí ele não voltou para casa. Ele foi viver na rua, então ele já estava ali vivendo perto de onde era a universidade, e ele ficava sempre perto do hospital, ele ia para o hospital para usar o Wi-Fi, para poder comer alguma coisa do tipo, ele achava comida na rua, então ele vivia realmente da rua, ele já era um sem-teto. Até que alguns dias antes, ele achou lá na faculdade, que foi só depois que ele percebeu que era a faculdade, que até então ele não sabia, ele encontrou um prédio abandonado, esse prédio tinha 2 bicicletas, ele acabou pegando uma bicicleta, né, que era essa bicicleta que ele estava usando, porque a outra estava quebrada, e ele disse que encontrava roupas no lixo e tal, e assim ele ia vivendo. E assim, todo depoimento parecia que ele era um rapaz desajustado. Ele ria. Então, ele ria quando ele falava das coisas, tudo para ele parecia brincadeira, ele não levava nada a sério. Ele riu quando ele falou que ele roubou um par de tênis no Walmart. Enfim, gente, é uma pessoa assim que você vê que precisa de ajuda, né? E logo quando ele foi preso, encontraram a avó dele, e a avó dele deu uma pequena entrevista, né, lá pro jornal, e ela disse o seguinte, que ele era o filho mais novo, né, de 5 irmãos, de uma das filhas dela. E essa filha, né, a mãe do Mikhail, era usuária de drogas,
E, enfim, ela acabava maltratando as crianças e tal, até que ela tirou a própria vida. Ela disse que o Mikhail demonstrava ter problemas mentais e precisava sim passar por tratamentos psiquiátricos, mas provavelmente como ele fugiu, ele não estava fazendo nenhum tipo de tratamento. Quando ele falava da vida dele no colégio, ele ria muito também, ele não parava de rir. Ele disse que era o tipo de pessoa que não gostava de arrumar briga, mas as pessoas acabavam colocando ele dentro de alguma briga. Bom, ele disse que a fogueira que ele fez, né, naquele dia para esquentar, ele aproveitou e acabou queimando o sapato e queimando o caderno que ele encontrou, que estava dentro de uma sacola, porque em nenhum momento ele disse que encontrou com a Haruka. Inclusive, ele disse que encontrou um telefone celular. O telefone celular provavelmente era da Haruka, né? E ele disse que tentou abrir, tentou tirar o cartão SIM, o chip, mas que era um aparelho que ele não tinha carregador, ele não se interessou, ele acabou queimando. Bom, para vocês verem como ele era meio desajustado, enquanto ele estava ali dando seu depoimento no julgamento, ele chegou a falar que aquele momento, né, dele ser preso, aquilo que aconteceu com ele, enfim, foi a coisa mais interessante que já aconteceu na vida inteira dele. E além disso, gente, olha só, o promotor, ele acabou levando coisas assim que deixaram os jurados e quem estava ali bem perplexos. Eles encontraram um diário e algumas anotações, todas com a caligrafia do Mikhail, e aí ele escrevia histórias eróticas, só que histórias assim violentas também, né? Se é que vocês me entendem. Histórias que forçavam a mulher a alguma coisa. Tanto que quando o promotor pediu para ele ler algumas dessas histórias, todo mundo assim ficou muito abismado, porque era um material muito pesado. E ele disse que se inspirou a escrever essa história com gritos reais que ele escutou de uma mulher. Bom, ele disse que nunca viu a Haruka, que ele nunca olhou para ela, só que foi mostrado que é mentira, porque naquele dia, naquela noite que ele estava, né, com a bicicleta, é nítido que viram ele olhando para ela assim que ela passa. E outra coisa, o óculos que foi encontrado do lado da Haruka, ele diz que não era o óculos dele, só que foi encontrado o gerente da ótica e aquele gerente lembra exatamente de ter vendido aquele óculos para ele. Então ele tinha lá o prontuário, a anotação que tinha vendido em tal dia aquele modelo pro Mikhail. Outra coisa também, né, que foi encontrado um fio de cabelo da Haruka em uma roupa dele. Então são provas assim que não tinha como contestar, além de todo o material, né, que estava presente, né, com ele e que pertenciam a ela. Sobre a agressão, né, o abuso em si, não foi falado nada. Eu acredito que aquele DNA que o juiz falou que foi mal examinado era referente a isso, então não foi levado ao tribunal. Mas mesmo assim, dia 20 de julho de 2018, ele foi acusado da morte de Haruka Weiser. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional. E somente por ter 17 anos no momento do crime, que ele foi poupado da pena de morte. Então é isso, gente. Essa é a história de hoje. É uma história triste, né? Uma história muito triste, assim, muito injusta. Então a gente tem dois jovens de idades parecidas. A gente tem o Mikhail com 17 anos de idade e a Haruka com 18. Ela que vem de uma família estruturada, feliz, amada, e ele que veio do oposto, de uma família desestruturada, que ele não tinha amor. Então me fala aí se você acredita que como você é tratado na infância pode levar você a não ser um bom adulto. Levando em consideração que além, né, de todo esse histórico de abuso dele, ele provavelmente tinha algum problema mental e que ele não era tratado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de história, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Para você não perder os próximos vídeos, que eu tenho outro aí inédito também que fica pro próximo vídeo, tá bom?
Muito obrigada por estar presente até aqui. Então é isso, até a próxima. Tchau!